Mas vamos ao assunto de hoje. Hoje eu quero falar sobre um tema. Esse tema é assim: vai passar. Aquilo que você está vivendo hoje, de ruim, de tribulação, de luta, de dificuldade, eu quero dizer para você que vai passar. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, vai passar. Tá? Amém? Então diga para ele: vai passar isso, fala. Tá? Eu estou passando, irmãos, por um momento de dificuldade na minha vida que eu não esperava ou não imaginava que fosse passar por esse tempo na minha vida. E eu fui orar ao Senhor. Aí Deus me deu um texto e Deus disse para mim assim: olha, filho, isso vai passar. Então o que eu vou ministrar para você hoje é algo bem pessoal que Deus ministrou no meu coração. Mas eu quero dividir com você, porque do jeito que eu fui abençoado, eu quero que você também seja abençoado. Tá? Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Vamos ler esse texto. Já está aqui, hoje nós vamos ler bem a Bíblia, tá, irmãos? Vamos mergulhar na palavra hoje. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Continuemos. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. 17. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira eu me afastei deles, mas mesmo assim eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei nos lábios dos que choram. Colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Amém? Quando a gente lê um texto profético desse, geralmente a gente não mergulha no texto, a gente recebe a palavra, uma palavra de bênção, uma palavra de consolo, recebi uma palavra ótima de Deus, uma palavra, de promessa de Deus, amém, e a gente fica muito feliz com isso. Mas eu quero atentar para as palavras que estão aqui. E eu queria que você pudesse mergulhar comigo nesse texto, para a gente poder entender a profundidade do que está aqui. Tá? A profundidade do que está aqui. Quem está escrevendo isso? Qual profeta? Isaías. Isaías é um dos maiores profetas do Velho Testamento. Ele anunciou a sua mensagem profética ao reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém, a partir da morte do rei Uzias. Isaías viveu 86 anos aproximadamente, tá? De 765 a.C. a 681, tá? Então, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, o ministério de Isaías foi no período de 4 reis. Ele profetizou no período desses 4 reis aí. Ele foi contemporâneo da destruição de Samaria pela Síria, e também ele viu a resistência de Jerusalém pelo cerco do exército de Senaqueribe com 180 mil soldados assírios, e que Deus deu vitória, tá, ao povo de Judá. Mas aqui, irmãos, o profeta aqui, deixa o texto para mim aí, tá? Deixa esse texto aí. Isaías 57. Versículo 15, põe lá. Esse texto aqui, o profeta, ele aqui
ele é apenas o mensageiro, mas a palavra é de Deus. Então veja bem que ele está dizendo assim, olha o remetente, olha quem está falando. Não é o profeta que está dizendo, olha, Deus falou para mim isso e eu estou trazendo para você. Não, o profeta está dizendo o seguinte assim, pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz. Então tudo que está entre aspas daqui para frente não é o profeta que está falando nem interpretando, é o próprio Deus dizendo. Agora, quem é esse Deus que está falando isso? Então vamos lá, eu quero começar por aqui com você. Aqui no texto, o autor dessa palavra, ele se identifica com 3 características. Quem é o autor dessa palavra? Deus. Então ele se identifica com 3 características. Quais são? Está aí no texto. Quem é que está falando? O Altíssimo. Vamos parar por aí. Altíssimo. O que ele está dizendo quando ele diz o Altíssimo? Eu sou o Altíssimo. Eu que estou dizendo. O Altíssimo significa o quê? Aquele que é excessivamente alto. Aquele que é muito alto, aquele que está elevado acima de todos os outros, aquele que está no mais alto nível, tá? A divindade suprema. Então, eu quero que você compreenda que o próprio Deus está se manifestando e Ele mesmo está dando características de quem Ele é. Então, começa o texto dizendo, o Altíssimo, o Altíssimo, sou eu que estou falando, tá? Então, é aquele que está no mais elevado nível, a divindade suprema, o Deus Todo-Poderoso, a sua posição no lugar mais elevado que tem, tá certo? Agora, que ele diz aqui também? Ele diz que ele é o Santo Deus. Santo Deus. Isso mostra a sua santidade. Isso mostra que ele é puro, isso mostra que ele é santo e separado. Não se mistura com nada. Aquele que é puro em sua existência, aquele que é perfeito, aquele que não consegue violar, não se consegue violar nem corromper. Ele é puro, ele é separado, ele é santo. Ele está dando mais uma característica de quem ele é aqui, tá? E em terceiro lugar, aquele que vive para sempre, aquele que é eterno, aquele que vive na eternidade, aquele que nunca morre. Então, é Ele quem está falando, é esse Deus quem está falando. Então agora você já identificou, já sabe quem é, Ele já colocou características dele mesmo, tá? Então ele agora vai dizer o seguinte, o que ele diz? Eu moro num lugar alto e sagrado. Muito bem, onde ele mora? Onde é que ele mora? Interessante, né? Irmãos, Deus, ele reside fora da sua criação. Existe um novo telescópio aí agora, que eles colocaram, ele não está nem na Terra, está no espaço. Esqueci o nome dele, James, é isso aí, James Wester. Ele está captando novas galáxias. Ele está trazendo conhecimento para nós de novas galáxias, que a gente nem imaginava que tinha. Só que Deus, ele não habita em galáxia nenhuma. Deus não habita em planeta nenhum. Deus não habita na sua criação. Ele diz que mora num lugar alto. Ele está acima da sua criação. Ele está acima da criação dele. Amém? Amém, querido? Eu moro num lugar alto. Num lugar alto. É lá que ele reside, tá? Ele está fora da criação, ele não mora em nenhum planeta, ele está acima de tudo. Ele mora numa dimensão que Paulo chama de terceiro céu. Paulo diz, conheci um homem que foi elevado até o terceiro céu. Então é essa dimensão que Deus mora, no terceiro céu. Nenhum lugar na criação pode conter a presença de Deus, tá? É um lugar alto e sagrado, significa um lugar acima de toda a criação, um lugar separado, cheio de glória, cheio de majestade, onde não entra o que não é puro, só puro. Nada fora, nada que está impuro entra nesse lugar. Então Deus habita num lugar alto e sagrado, tá? É isso aí. Mas ele continua dizendo, mas moro também com os humildes.
moro com os humildes e os aflitos. Eu quero parar um pouquinho com você aqui para estudar com você isso aqui. Deus mora com os humildes. Humildade. O que é contrário de humildade? Orgulho, soberba, prepotência, arrogância. Tá? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então eu quero que você compreenda agora que Deus, Ele escolheu um povo para também habitar aqui na terra, dentro do coração desse povo, que são os humildes. Então eu moro com os humildes, tá? Mas ao soberbo, o que Deus faz? Deus resiste ao soberbo. Você sabe o que é resistir, irmão? Você sabe o que é resistir? Gabriel, faz favor, vem cá. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Resistir é isso aqui, ó, tá? Deus coloca a mão no peito, faz força. Passa? Não. O que acontece? Ele está o quê? Paralisado e travado. Não sai do lugar. Isso significa o quê, irmãos? Não tem ninguém na Bíblia, todo pecador na Bíblia, tá? Deus perdoa e Deus libera o camarada. O único que Deus paralisa ele é o orgulhoso e o soberbo. Pode sentar. Esse Deus paralisa ele. Eu quero dizer para você que quando eu comecei a estudar iniquidade, eu tomei um susto, eu tomei um choque. Porque quando eu estudei sobre a iniquidade do orgulho, eu percebi que eu tinha orgulho dentro do meu coração. O negócio foi feio. Por quê? Porque quando eu fui ordenado ao ministério com 23 anos de idade, terminei o seminário e comecei a pastorear, 23 anos de idade. Só que de 23 até 40 anos, eu estava simplesmente como Gabriel aqui, ó, travado, parado. Fiquei todos esses anos parado na minha vida por causa de orgulho e soberba, e eu não sabia que tinha dentro do meu coração. Paralisado. Só aos 40 anos de idade que eu entendi que a iniquidade do orgulho estava na minha vida, e eu fui trabalhar com esse negócio para que Deus pudesse liberar minha vida Então, se você não fez seminário de iniquidade, faça, porque nós vamos estudar sobre orgulho no seminário de iniquidade. E lá você vai estudar sobre isso. Eu vou passar no seminário de iniquidade sobre 28 pontos de orgulho. E desses 28 características de um orgulhoso, certamente que umas 5 tem dentro do seu coração. Tá? Eu estou pegando leve. Tá? Pelo menos umas 5 tem. Então, se você falar que é humilde para mim, eu vou dizer que você é orgulhoso. Está entendendo? Porque o orgulhoso, ele se acha humilde, né? Muito bem, vamos em frente aqui. Irmãos, Deus paralisa o orgulhoso, o soberbo, mas Ele mora no coração dos humildes. O que é o cara ser orgulhoso e soberbo? É o que é? A gente acha que é aquele cara que, né, se julga melhor que todo mundo. Isso é uma das características. Mas na realidade, por que Deus paralisa o soberbo e o orgulhoso? É porque uma das características da soberba e do orgulho é que a pessoa não depende de ninguém. E ele não depende nem de Deus. Tá? Não depende de ninguém. O orgulhoso não depende de ninguém. Então agora vamos falar do humilde. Por outro lado, quem é o humilde? Deus, ele tem a leitura dele diferente da nossa. Então, como Deus lê a pessoa? Ele lê o orgulhoso por aquele que é autossuficiente, é soberbo, ele mesmo dá conta de tudo, ele mesmo resolve tudo, ele não precisa de Deus para nada. Esse é o orgulhoso. Agora, quem é o humilde? O humilde não. O humilde é aquele camarada que é dependente de Deus.
O humilde é quem é dependente de Deus. Ele tem uma dependência total de Deus. Então, esse Deus mora no coração dele. Tá? Então, Deus mora com o humilde. O humilde, ele espera em Deus. Ele não tem a quem recorrer. Ele não tem soluções. Então, ele espera que as soluções venham de Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz que Deus mora com os humildes. Agora, Deus faz mais coisa para o humilde. Você não tem nem ideia. Quer ver? Vamos ver lá. Salmo 25, 9. Põe para mim, revista e atualizada, a versão, tá? RA. Salmo 25, 9. O que que diz? Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Amém? Então, o que que Deus faz com os humildes? Guia. Então, querido, se você é uma pessoa humilde, tá? Eu quero dizer para você que Deus vai guiar os seus passos, tá? Ele vai morar no seu coração e Ele vai guiar os seus passos. Eu quero que você compreenda a palavra, porque hoje você tem que tomar posse da palavra. Você tem que sair daqui hoje de uma maneira diferente do jeito que você entrou. Você tem que sair daqui hoje sabendo que a sua vida, né, ela tem que ser transformada pelo poder da palavra de Deus nesse culto hoje, tá bom? Salmo 10, versículo 17. Salmo 10, 17. O que que a palavra diz? Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Amém? A quem Deus ouve? Aos humildes. Tá? Então, aos humildes, Deus ouve o desejo do coração deles, o desejo dos humildes. Irmãos, eu não encontro versículo nenhum na Bíblia que Deus ouve o orgulhoso, que Deus abençoa o orgulhoso, que Deus faz alguma coisa com o orgulhoso. Tudo que eu encontro na Bíblia é só Deus fazendo alguma coisa com os humildes. Com os humildes. Não com o soberbo, não com o arrogante, mas com os humildes. Então o que que o humilde tem aqui de Deus agora? A certeza de que Deus vai ouvir e vai atender o seu desejo. Posso ouvir amém, querido? Glória a Deus. Deus então ouve os humildes e atende o desejo do coração dos humildes. Tiago 4:6. Tiago capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é graça? Graça é favor, favor imerecido. Então Deus está abençoando, Deus está dando graça. A quem Deus dá graça? Aos humildes. Então você tem que entender que o coração humilde, a pessoa humilde, Deus mora dentro desse coração. Deus mora com essa pessoa. Deus ouve essa pessoa. Deus habita dentro do coração dessa pessoa. Amém? Aleluia. Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. O cara é humilde. Deus ouve, Deus dirige os passos, Deus atende o desejo do coração, Deus dá graça aos humildes, mas chega um momento que ele diz assim: esse camarada que eu moro dentro dele, esse cara que é humilde, eu não vou deixar ele, eu vou levar ele para o meu reino. Então ele diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Deus resolveu o quê? Dar o reino dele para os humildes. Você está entendendo isso aqui? Dos humildes é o reino. Então quem vai habitar no reino dele? Os humildes. Então Deus está dando o reino dele para os humildes. Será que você compreende isso, irmão? Será que você estou muito rápido? Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você aqui?
Eu estou querendo dizer que tem uma classe de pessoas que Deus mora dentro delas. Eu estou querendo dizer que tem um tipo de pessoa que Deus escolheu morar no coração dele. Deus disse assim: eu vou ouvir essa pessoa, eu vou atender o desejo dela, eu vou estar com ela, eu vou morar no coração dela e eu vou dar o meu reino para ela. É isso que ele está falando. Essa classe de pessoas aí, os humildes, tá? E tem mais, Provérbios 11:2. Provérbios 11:2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então Deus dá sabedoria a quem? Aos humildes. Amém? Glória a Deus. Vamos recapitular aí. Deus mora onde? Num alto e sagrado lugar. Mas Ele mora também com os humildes. Amém? Você já entendeu quem é humilde? Quem é humilde? Aquele que não é arrogante, que não é soberbo, aquele que é dependente de Deus, aquele que abriu seu coração para o Senhor e vive numa vida de humildade perante o Senhor. Mas o texto, ele diz o seguinte, de Isaías capítulo 57. Eu moro com os humildes. Tem uma outra tradução que não é humilde, que é contrito. Tem uma outra tradução que diz assim: Deus mora com os contritos. O que é o contrito? Vamos falar de uma tradução, vamos falar da outra também, né? Senão você fica perdido. O que é uma pessoa contrita? Uma pessoa contrita, segundo o dicionário, que eu procurei, eu estudei muito sobre isso. Uma pessoa contrita é uma pessoa que sente grande pesar ou arrependimento pelos pecados ou por ofensas a Deus. É uma pessoa que expressa contrição, arrependimento. Então o que é o contrito? É aquele que está com o coração pesaroso pelo pecado. É aquele que está arrependido pelo que ele fez, seja com uma pessoa ou seja contra Deus. Tá? Ele se sente mal por ter ofendido alguém. Esse é uma pessoa contrita, pesarosa. Tá? E a Bíblia diz que Deus habita com os arrependidos. Deus habita no coração de um arrependido. É o Espírito Santo que traz em nós o arrependimento. Então, essa pessoa contrita é a pessoa que está com o coração totalmente compungido, contrito, quebrantado, é quebrantamento. Salmo 51:17 fala sobre isso. Salmo 51:17, coloca lá para nós, por favor. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Conseguiu não? Isaías 51:17? Chegou? Tá. É o delay. Tá. Vamos lá. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, né? Ó o contrito aí, não o desprezarás, ó Deus. Então Deus procura que tipo de coração? Um coração quebrantado, um coração contrito, tá? Um coração arrependido. É isso que Deus procura, tá? E Deus não despreza esse tipo de gente, tá certo? Amém? Glória a Deus. Mas o texto lá de Isaías diz que eu moro com o humilde ou o contrito e moro com o aflito. Aflito. Não sei se você leu isso, eu moro com o aflito. O que é uma pessoa aflita, irmãos? O que é uma pessoa aflita? Tá? O aflito. O que traz aflição na vida de uma pessoa? Fala para mim. Preocupação, ansiedade, mas o quê? O que traz aflição na vida de uma pessoa? Desemprego, finanças, doenças. O que traz aflição? Por que a pessoa fica aflita? Problemas no casamento, problemas no emprego, né? Medo, ansiedade, tá? Perdas. Tudo isso traz o quê? Aflição. Então preste atenção.
Vamos pensar aqui agora, que eu quero que você pense comigo. O que faz o coração ficar aflito? Finanças, problema no casamento, saúde, desemprego, perdas, todas essas coisas aí, né, ansiedade, tudo isso traz aflição no coração de uma pessoa, tá certo? E a pessoa fica aflita, tá? A pessoa fica preocupada, afligida, ansiosa. Mas o que Deus está dizendo? Eu habito com o aflito. Eu habito com o aflito. O problema todo, irmãos, é que quem está no meio da aflição não consegue perceber a presença de Deus na vida dele. Quem está no meio da aflição não consegue ver que Deus está com ele. Ele acha que está sozinho. É verdade ou não? Sempre que você está no meio de uma aflição, você acha que você está sozinho. Sempre que você está no meio de uma aflição, você acha que Deus desistiu de você. Você acha que Deus te deixou. Você acha que Deus te abandonou. Agora, qual é a palavra dele para você? Eu habito com o aflito. É verdade ou não? Isso é verdade, Deus não mente. É Ele que está dizendo, não é o profeta, não, é Ele que está dizendo, eu habito com o aflito. Só que você não consegue ver Deus com você no meio da aflição. Você só consegue ver problema. Quem está no meio do problema só enxerga problema. Mas Deus está dizendo, eu estou morando com o aflito. Ele está com você. Ele está dentro da sua vida, dentro do seu coração, tá? Mas você não enxerga isso não, tá? Salmo 22, 24, põe para nós aí, Salmo 22, 24. Pois não desprezou, vamos lá. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Agora eu quero que você leia esse texto, deixa ele entrar dentro do seu coração. Leia todos juntos. A palavra de Deus é verdade ou não, irmãos? Se a palavra de Deus é verdade, o que o salmista está dizendo? Deus não despreza, tá, a dor do aflito. Deus não despreza. Deus vê sua dor. Ele está junto com você. Ele está acompanhando você no momento da sua dor. Amém? Ele então não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus ouve cada uma das suas orações. Deus ouve o seu grito de desespero. Deus ouve, tá? Por quê? Porque Ele mora com você que está no momento de aflição. Ele mora em você nesse tempo de aflição. Amém? Deus mora com o aflito. É isso que Deus estava dizendo para mim. Deus estava dizendo, não precisa ficar temeroso não. Não precisa se preocupar. Não precisa temer. Por quê? Porque eu moro com o aflito. Estou passando por aflição? Posso passar por qualquer aflição. Você pode passar por qualquer aflição. Mas você tem que saber que Deus é com você. Você tem que saber que Deus mora no seu coração no tempo da aflição. Está desesperado, é uma enfermidade, é uma situação de falta de finanças, desemprego. Não importa o que você está passando. Você só tem que saber que Deus mora com o aflito. Que Deus está com você nessa aflição. Que você não está sozinho, tá, nesse tempo de aflição. É isso que você precisa compreender, tá? Salmo 34, 6. Salmo 34, 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Leia lá, todos juntos. Amém? Então o que o aflito tem que fazer? Clamar. Quando você clama, o que a Bíblia diz que Deus vai fazer? Vai ouvir e vai livrar de quais situações? Quais? Vou perguntar de novo. Quais?
Agora, quem acredita que Deus livra de todas? Amém? Se Deus livra de todas as situações no momento da sua aflição, por que você teme? Por que você perde o sono? Por que você... Esse é o nosso problema, né? Queremos tudo na hora, né? Então, meu irmão, preste atenção numa coisa. Nós temos a segurança da palavra de Deus, que se nós clamarmos, Ele vai ouvir, Ele vai nos livrar de todas as nossas tribulações. Se é todas, é todas. Às vezes falta fé. Às vezes a gente não acredita, a gente lê, mas não acredita. A gente acha que Deus faz com o outro, mas não faz com a gente. Tá? Quantas situações difíceis, porque nós não sabemos que Deus mora com o aflito. Porque se você tiver segurança que Deus mora com você no dia da aflição, tá? Você não temeria. Tá? Eu gosto muito da mulher da Sunamita, que quando ela vem, o Eliseu diz assim: olha, essa mulher está vindo aí, tem algum problema. Geazi vai lá e pergunta a ela, o que se passa com ela? Pergunta se vai tudo bem. Aí Geazi vai e diz assim: vai tudo bem contigo? Ela diz assim: vai tudo bem. O que tinha acontecido com ela? O filho morreu. Mas o que ela disse para o moço do profeta? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Onde estava a fé dessa mulher? Onde estava a segurança dela? Olha, que tipo de caráter é esse? Que tipo de vida é essa? Essa mulher não está desesperada, chorando, reclamando, brigando, não. Ela estava com um filho morto. Mas ela diz: vai tudo bem. Quem conhece Deus, na hora da aflição, Ele também vai dizer: olha, vai tudo bem, porque Deus está no controle. Vai tudo bem, porque Deus continua dentro da minha vida, dentro do meu coração. Eu estou passando por qualquer mar, qualquer tribulação, qualquer luta, qualquer dificuldade. Vai tudo bem, porque Deus continua morando aqui. Ele não saiu, Ele continua aqui. Amém? E se Ele está aqui, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém? Tem uma coisa que eu ministro na minha alma todo dia. Todos os dias, irmãos. Tá? Parece que, às vezes, se alguém me ver andando de carro, você vai ver que eu estou falando dentro do carro. E às vezes, as pessoas pensam que eu estou cantando. Mas às vezes, não, cantar não é minha praia, não. Está entendendo? Eu estou falando mesmo. Mas no meu tempo de falar com Deus dentro do carro, todos os dias, eu declaro uma coisa. Todos os dias. Dentro do meu carro, eu declaro: vai dar tudo certo. Todos os dias eu ministro para mim mesmo e ministro dizendo: vai dar tudo certo. Não tem um dia que eu deixo de falar isso. Por quê? Preste atenção, quando você fala alto, entra no ouvido. O que entra no ouvido é gravado no cérebro. Todos os dias eu dou um comando para minha alma. Eu digo: vai dar tudo certo. Pode ser o que for. Todos os dias. Isso está gravado aqui dentro. Ó. Mas isso é gravado todo dia aqui dentro. Vai dar tudo certo. Todos os dias eu falo em alto e bom som: vai dar tudo certo. Por quê? Porque quando eu falo, entra no meu ouvido, é gravado no meu cérebro. Então meu cérebro funciona da seguinte maneira: não importa o problema que você traga para mim, eu digo para você: vai dar tudo certo. Por quê? Porque Deus habita com o aflito. Deus habita com aquele que está passando a tribulação. Deus habita com aquele que está no meio do problema. E se Deus habita com você, vai dar tudo certo na sua vida. Vai dar tudo certo. Já deu. É Ele que habita com você, aquele que é o Altíssimo, aquele que não mora na sua criação, mora num alto lugar. Ele mora também dentro de você e Ele tem solução para todas as coisas. Irmãos, eu digo, muitos já me ouviram dizer e eu repito isso aqui: não existe problema
Porque Deus tem solução para todas as nossas dificuldades. Não tem problema. Nós temos situações difíceis, tá? Nós passamos por situações difíceis. E cada situação difícil que você passa, Deus tem solução. Deus tem solução. Tem ou não? Isaías 66, 2. Isaías 66, versículo 2. Vamos ler esse texto. Eu quero que você leia aí bem alto esse texto. Porque a minha mão Quem é o homem que Deus olha para ele? Hã? A terra está cheia de homens, mas Deus diz que tem dois camaradas que ele olha para ele. Quem? O aflito e o abatido de espírito. Deus está dizendo que para esse ele olha. Quem? O aflito, aquele que está vivendo aflição, e o de abatido de espírito. Que é exatamente isso que eu vou falar agora. Tá certo? O que é abatido de espírito? Porque numa outra tradução diz humildes e abatido de espírito. O que é isso? A pessoa abatida de espírito é aquela que se sente abatida no campo de batalha. É aquela que foi flechada ou que recebeu um golpe no campo de batalha e ela está enfraquecida, definhando, humilhada, decaída, tá? Desalentada, derrubada. Então essa é a pessoa de espírito abatido. Para essa pessoa que foi ferida num campo de batalha, que está sangrando, que está caída lá, para ela não tem mais esperança. O abatido de espírito, olha o que a palavra diz, foi abatido. Se ele foi abatido é porque ele tomou um tiro. Ele foi abatido. Foi abatido na batalha. Então o abatido de espírito, o espírito dele foi abatido. Então isso significa o quê? Não tem mais esperança. Irmãos, quantas vezes você chegou num ponto que você disse assim, para mim não tem esperança? Quantas vezes você chegou num ponto que você diz, eu não vejo mais solução, para mim não tem mais jeito, agora chegou o fim? Quantas vezes você chegou nesse lugar, agora não dá mais, agora acabou, tá? Meu casamento acabou, agora acabou tudo. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você chega nesse lugar de espírito abatido, a Bíblia diz que você não está sozinho, porque Deus olha para esse tipo de homem, quando está com o espírito abatido. É exatamente esse que Deus olha para ele. Então você nunca vai ficar sozinho quando você está com o espírito abatido, Deus está com você. Quando você está, parece que desesperançoso, acabou a esperança, acabou tudo, então eu quero dizer para você, Deus está com você, tá? Deus olha para você. Para quem olharei? Mas para quem olharei? Tá? Agora o mais interessante, queridos, é que eu quero chamar sua atenção para isso aí. Aqui não diz que você vai ter que gritar para o socorro. Aqui não diz que você vai ter que clamar a Deus. Aqui não diz que você vai ter que buscar o Senhor. A Bíblia diz o seguinte, tá? Mas o homem para quem olharei é esse. Deus está dizendo que vai olhar para você independente se você está gritando por ele, independente se você está orando. Porque quando o camarada está com o espírito abatido, ele não consegue nem orar. Ele não consegue nem clamar a Deus. Então Deus está dizendo que para esse homem que está com o espírito abatido, ele vai olhar, ainda que você não tenha condições de orar, ainda que você não tenha condições de levantar a voz, mas ele vai olhar para você e ele vai morar dentro do seu coração. É impressionante isso. A bondade de Deus é uma coisa tremenda. Então, essas pessoas, Deus mora com elas. Deus está dentro do coração delas, os humildes, os aflitos, os contritos e os de espírito abatido.
Deus está com essas pessoas. Mas volta agora a Isaías 57. Isaías 57, versículo 16. Volta para mim lá, na tradução da linguagem de hoje. Isaías 57, 16. Volta o versículo 15 então. Vamos lá. Moro também com os humildes e os aflitos. Mas agora a pergunta é: qual é o objetivo de Deus em morar com os aflitos e os humildes? Qual o objetivo de Deus em morar com os contritos de coração? Qual é o objetivo de Deus? Vamos lá. Para dar esperança aos humildes. Vamos parar por aí. Dar esperança aos humildes. Tá? Quem é humilde? Aquele que espera em Deus, aquele que depende de Deus, aquele que não tem soluções com as próprias mãos, mas aguarda no Senhor. Então, Deus vai dar o que para essa pessoa? Esperança. Esperança. Se Deus pudesse dizer assim: aos humildes eu vou dar dinheiro, eu vou dar riqueza, eu vou dar prosperidade. Talvez o texto pudesse dizer isso. Mas Deus não está prometendo dar riqueza, dar dinheiro, dar prosperidade, nada disso aos humildes. O que Ele está querendo dar aos humildes? Esperança. Tá? Para dar esperança aos humildes. Por que esperança? Por que esperança? Esperança, vamos lá. Vamos ver o que os irmãos falam aí. Por que Deus está querendo trazer esperança? Porque quando o camarada ele passa por algumas situações na vida, ele não possui recursos e ele acredita que Deus vai entrar com a providência dele. Então Deus está querendo trazer esperança em quê? Se a questão é a enfermidade, a esperança é o quê? A cura. Se o problema é desemprego, qual é a esperança? Um emprego. Se o problema é um casamento difícil, um casamento em tempo de separação, qual é a esperança daquele casamento? A restauração. Se o problema é dívidas, qual é a esperança de um camarada endividado? Quitar as suas dívidas, pagar as suas dívidas. Então por isso que Deus está falando que Ele está trazendo o quê? Esperança. Esperança. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? Qual é a sua tribulação? Eu quero dizer que Deus tem esperança para você hoje. Eu quero dizer que a Bíblia diz que Deus quer te dar esperança. Não acabou, não acabou, tá? Não acabou para você não, tem esperança para você. Tem esperança, o nosso Deus é Deus de esperança. E é isso que Ele quer trazer para nós hoje, esperança. Tá? Aquele que não tem recurso, irmão, Deus vai entrar com providência. Deus é a sua esperança está no Senhor. Tá? Então o objetivo de Deus em habitar com os humildes é para dar esperança ao seu coração. Se você não vê saída, Deus é a sua esperança, Deus é a solução. Olha para o teu irmão e diz assim: olha, Deus é a sua solução. Fala para ele: Deus é a sua esperança. Tá? Então Ele mora com o humilde. Então Ele está em você para te mostrar a solução para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá. Mais o quê? E aos aflitos Ele dá o quê? Novas forças. Novas forças. Tá? As aflições, as angústias, as preocupações, a ansiedade, elas abatem o espírito da pessoa. Então, quem está no meio de uma aflição, quem está vivendo a aflição, o que acontece com ela? Ela não tem ânimo, ela não tem forças, ela parece que vai sucumbir. Então, qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus em habitar com você é te dar novas forças. Então, no momento da sua tribulação, no momento da sua luta, no momento da sua dificuldade, Deus está prometendo te dar novas forças. Não sou eu que estou falando, não, é Ele. Amém? Amém, querido? Então olha para o teu irmão e diz assim: vai vir novas forças para você.
Diga para ele, Deus é a sua força. Você não vai sucumbir, fala para ele. Aleluia, Deus está dentro de você. Deus vai renovar as forças, Deus vai te levantar. Você não vai acabar assim, amém? Você não vai acabar desse jeito. Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer. Olha aqui que Deus fez com Jó, tá? Deus deu a Jó, tá? Tudo em dobro. Pensa em Jó. Perdeu os filhos, perdeu as terras, perdeu os bens, perdeu tudo. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa seu Deus e morre. Por quê? Porque não tem mais esperança para você. Não tem mais jeito para você. E o que aconteceu? Deus deu a ele tudo em dobro. Então, por quê? Porque Deus mora com o aflito para dar novas forças para ele. Deus fortaleceu Jó. Amém? Aleluia. Tem um texto que eu quero ler com você. Isso está em Isaías 61, de 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3. Qual é o ministério de Jesus? Por que Jesus veio? Qual o ministério dele? O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos. Para fazer o quê? Animar quem? Os aflitos, tá? Para anunciar a libertação aos escravos e liberdade para os que estão na prisão. Mais o quê? Vamos lá. Versículo: Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo e que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará de seus inimigos. Ele me enviou para fazer o quê? Consolar os que choram. Mais o quê? Dar aos que choram em si uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume, né? Óleo de alegria e de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festas em vez de luto. Então qual é o ministério de Jesus? Transformar situações. Qual o ministério de Jesus? Transformar a vida. Então Deus vem para você e mora em você, o Espírito Santo mora em você. Aquele que me ama será amado do meu Pai, tá? Viremos para Ele, faremos nele morada. Então Deus mora em você, Jesus mora em você, o Espírito Santo mora em você. Para quê? Para transformar tudo na sua vida. Tirar a sua tristeza, trazer alegria, colocar vestes novas em você, porque esse é o ministério de Jesus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ah, maravilha. Muito bem. Isaías 57, 16. Isaías 57, 16. Vamos voltar lá. Não continuarei repreendendo o meu povo, e não ficarei irado para sempre, senão morreria os seres que eu criei. A minha pergunta é: Deus repreende alguém? Sim. Ele está dizendo ali que ele repreende. Não continuarei repreendendo o meu povo. Então, Deus repreende? Repreende. Sim. Deus fica irado? Fica. Está ali, ó. Tá certo? Agora, por que Deus repreende alguém? Para aí, vamos devagar. Existe uma diferença entre correção e condenação, tá? A gente não pode confundir isso, são duas coisas diferentes. Para o crente, Deus usa correção. A Bíblia nos ensina que Deus corrige os filhos dele. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. Quando a Bíblia fala de condenação, é para ímpio. O ímpio vai ser condenado, mas o filho dele é corrigido. Corrigido. Então Deus corrige os filhos dele? Corrige. Quais são as causas de correção? Tá? Vamos, Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 5. Hebreus 12, versículo 5. Vamos ler lá.
Nós vamos ler até o 5 a 11, tá? É um texto grande, mas ele é interessante. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Então Deus repreende. Vamos lá. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Olha só, Deus castiga quem ele aceita como filho. Vamos embora. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Amém? Então, Deus corrige? Corrige. Tá? Deus corrige. Vamos falar um pouquinho dessa correção. Deus repreende o seu povo. Agora, por que Deus corrige? Por que Deus repreende? A resposta está em Isaías. Vamos voltar a Isaías lá. Isaías 57, 16, a resposta está lá, tá? Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão eles morreriam. Versículo 17, diz o que? Passa. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com ele e os castiguei. Então o que traz o castigo de Deus? O que traz a repreensão de Deus? O pecado e a cobiça. Então Deus trata o pecado? Trata. Deus trata o pecado. Na hora que você comete pecado, se você não se arrepender, Deus vai tratar com você. Todas as pessoas em pecado que não se arrependem, Deus vai tratar. Se são filhos, né? Deus vai tratar. Deus vai repreender? Vai. Deus vai estabelecer uma repreensão, uma disciplina para ela? Deus vai disciplinar. Tá? Vai disciplinar. Então isso é certo. Agora, a disciplina do Senhor pode ser o quê? A disciplina do Senhor pode ser um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo de tribulação, tá? E eu quero dizer para você, irmãos, que tem situações na sua vida que você acha que o diabo se levantou contra você, tá? Mas não foi o diabo que levantou, não. É Deus que está disciplinando e corrigindo. Tem irmãos que às vezes chegam para mim e dizem assim: pastor, o diabo se levantou contra mim, eu estou vivendo uma situação terrível. O senhor pode orar? Bem, irmãos, eu vou orar. Mas tem muitas situações que não é o diabo, não. É correção de Deus. Agora eu vou me aprofundar um pouco mais com você. Tem situações que algumas pessoas passam por ela e você corre para ajudar. O cara está passando uma tribulação terrível financeira e tudo, e não sei o que tem lá, e você corre para ajudar, tá? Sabe o que você faz? Você está atrapalhando a correção de Deus. Você está atrapalhando a disciplina de Deus. Nem todo mundo que está passando por luta e tribulação tem que ser ajudado. Ouviu? Tá difícil, né, hoje, né? Tá pesado o negócio aqui, né? Tá pesado, não tá pesado? Nem todo mundo que passa por luta e dificuldade tem que ser ajudado. Por que não é todo mundo que tem que ser ajudado?
Porque pode ser que ele esteja debaixo de uma disciplina de Deus e você está interferindo na disciplina de Deus. Tá? Irmãos, eu já quis fazer tanta coisa para algumas pessoas. Aí o Espírito Santo disse assim: não faça, que é eu que estou tratando. Tá? Aí você tem que deixar o cara sozinho, porque é Deus que está tratando. Tá? É Deus que está no tratamento com ele. Você não pode ajudar. Se você ajuda, você interfere no tratamento de Deus. Então você tem que ter discernimento. Até para ajudar alguém você tem que ter discernimento. Tem pessoas na rua pedindo. Eu saio com o meu carro e eu reservo sempre um dinheiro para dar às pessoas na rua. Tem pessoas na rua que elas estão ali e Deus diz: não, eu não dou. Meu coração fechou. Tem outras que Deus diz: aquele ali você pode ajudar, então eu ajudo. Por quê? Porque tem muita gente que está lá que é tratamento de Deus. É tratamento de Deus. Tá? Então nem tudo é diabo. Nem tudo é diabo. Tem muita gente que está sob disciplina de Deus e está aí colocando culpa no diabo. E o diabo diz: não tem nada a ver com isso. Né? Agora, irmãos, a diferença de quando a pessoa está debaixo de um ataque do diabo é que o ataque do diabo vem para matar e para destruir. Mas quando é a disciplina de Deus, Deus faz a disciplina com amor. Deus te disciplina com amor. Você recebe o amor dele na sua vida. Eu quero ler um texto com você, porque Davi pecou. É 2 Samuel 24, 12. 2 Samuel 24, 12. Davi pecou. Quando Davi pecou, Deus corrigiu Davi. Porque ninguém fica sem correção. Fala para o seu irmão assim: Deus não tem filhos prediletos. Fala com ele. Entendeu? Deus tem filho predileto não, meu irmão. Se você pecou, ele vai tratar com você. Tem esse negócio de ser predileto não. Tá? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pecou. Deus mandou o profeta ir até ele. Então disse o profeta Gade, o vidente: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher 3 coisas. Aquilo que ele escolheu, farei. E na manhã seguinte, depois que Davi se havia levantado, tomado café, né, o profeta chegou lá. Aí o profeta foi e contou a ele o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste na terra? Tá? Aí Davi escolheu o quê? 3 dias de peste na terra. Aí veio a peste na terra. Quantas pessoas morreram? 70 mil homens. 70 mil homens. Em 3 dias de peste na terra. Por causa do pecado de Davi de ter recenseado o povo. Tá? Vamos apertar um pouquinho mais aqui, para você entender. Tá? Nesse texto aqui tem 3 formas de disciplina. Tá? Deus está disciplinando aonde? Fome, perseguição e peste. 3 formas de Deus disciplinar: fome, perseguição e peste. Isso significa o quê? Que muitas vezes você ficou sem dinheiro, ficou desempregado, está passando necessidade na sua casa, pode ser que você esteja debaixo de juízo de Deus, de disciplina de Deus. Perseguição. Está sendo perseguido? Estou sendo perseguido no meu trabalho, estou sendo perseguido nisso, estou sendo perseguido naquilo. Será que não é Deus te corrigir, não? Porque ele quis corrigir Davi com perseguição. 3º lugar, peste. Veio a enfermidade no povo lá e morreu 70 mil pessoas. Correção de Deus. Tá? 70 mil homens morreram. Mas irmãos, sabe qual é o maior problema quando o cara está debaixo da correção? Vou falar para você agora. O maior problema para quando Deus corrige uma pessoa é que quem está perto dele também sofre a correção. Quem está perto sofre. Tá?
Quando Deus corrige o marido, sofre a esposa e os filhos. Vai todo mundo junto. Olha bem, Deus corrigiu quem? Davi. Quem era Davi? Rei. Qual a posição dele? O rei. Então quem estava debaixo dele? Todos os homens de Israel. Morreram 70 mil. Quanto mais alta a sua posição, quando Deus te corrige, todos que estão debaixo de você sofrem também. Quanto mais alto for o seu nível, todos que estão debaixo de você sofrem quando Deus te corrige. Também passa pela mesma luta e pela mesma tribulação. Tá certo? É por isso que nós temos que ter homens de Deus em determinadas posições que têm caráter e têm, vivem com o Senhor. Porque se Deus for corrigir determinadas pessoas, quando Deus corrige um presidente da nação, toda a nação sofre com ele. Quando Deus corrige um pastor, todas as ovelhas sofrem com ele. É por isso, irmãos, que você tem que ficar muito esperto. Quem é o teu líder espiritual? Quem é o teu pastor? Quem é a pessoa que você está debaixo do cajado dele? Por quê? Porque se você escolhe qualquer um para estar debaixo do cajado dele e Deus vai corrigir essa pessoa, você também pode sofrer com isso. Agora, vamos voltar aqui. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai saber quando está sendo disciplinado por Deus e vai achar que é o diabo. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai perceber o seu erro e vai praticar ele de novo. É por isso que você tem que ter discernimento, para na hora que a coisa estiver difícil, vai para Deus e pergunta: Deus, o que está acontecendo comigo? É o Senhor que está me disciplinando ou é o inimigo que está me atentando? Agora, a repreensão traz o quê? Tristeza. A repreensão traz tristeza. Quem está sendo repreendido, o texto de Hebreus diz que você fica triste, você não fica alegre. Por quê? Porque no tempo da repreensão é disciplina, é dias maus, dias de tristeza, dias de tribulação, são dias maus. E quando nós estamos vivendo dias maus, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Muitos não aceitam a disciplina e se rebelam contra Deus. Tem muita gente se rebelando contra Deus porque não aceita a disciplina. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus, olha o que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Então Ele não é Deus. E você abandona. É Deus corrigindo, mas você está abandonando, está se rebelando. Outros questionam a bondade de Deus. Se Deus é bom, porque Ele deixou isso acontecer comigo? É porque Ele está te disciplinando. Mas aí você se rebela. Você deixa de acreditar em Deus. Eu quero que você entenda que pode acontecer o que for que acontecer com você, Deus não muda, Ele vai continuar sendo Deus, continuar sendo bom, continuar morando no alto e sublime lugar, tá? Deus não muda por sua causa, de jeito nenhum. Nós temos dificuldade em enxergar os nossos próprios pecados, mas Deus tem uma palavra de ânimo, e é isso que eu quero terminar aqui para você dizendo. Volta para mim, lá em Isaías 57. Isaías 57, 17. Vamos ver o que diz lá. Antes, 16. Olha a palavra de Deus. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre. O que significa isso? Significa que vai passar. Vai passar, Gabriel. Vai passar. A repreensão de Deus passa. O tempo da dificuldade passa. O tempo da luta passa. O tempo da disciplina passa. Deus está dizendo que não vai ficar irado com você a vida toda. Vai passar. Olha para o seu irmão e diz assim: isso que você está sofrendo vai passar. Fala para o teu irmão: essa dificuldade vai passar. Fala para ele. Fala para ele: essa luta vai passar. Deus não vai ficar a vida toda contendendo com você não, meu irmão. Vai passar. Isso vai passar. Tá? Isso vai passar. Oh, que coisa boa. Vai passar. Então Deus está dizendo que a disciplina tem fim. A repreensão tem fim. Não é a vida toda. Vai passar. O dia mau vai passar. O seu sofrimento vai passar. Amém? Aleluia. Quando você sabe isso, você fica tranquilo, abençoado. Aí ele diz o seguinte. Põe o próximo versículo lá, 17. Aí ele diz o seguinte:
Na minha ira eu me afastei deles, mas mesmo assim eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Então preste atenção. Deus disse, isso vai passar, mas eles não mudaram os caminhos. Continuaram no caminho do erro e do pecado. Continuaram. Agora, olha para você ver quem é Deus. O próximo versículo. Olha para você entender quem é Deus. Olha como termina o versículo. Eles continuaram teimosos seguindo seu próprio caminho. Agora olha o 18. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei, os guiarei e os consolarei. 3 promessas. Agora eu pergunto para você, eles mudaram? Não. Mas Deus é bom em todo o tempo. Deus é amor em todo o tempo. Ainda que eles não mudaram, Deus diz assim, mas eu vou curar eles. Eu vou guiá-los. Eu vou consolá-los. Irmãos, isso é tremendo. Porque quando alguém faz alguma coisa com a gente fica ali emburrado, até que o cara vem, pede perdão, se arrepende e tal. Deus não. Deus diz, a minha ira não é para sempre. Ainda que ele não reconheça o pecado dele, mas eu vou curá-lo, eu vou guiar e eu vou consolar o coração dele. Que coisa maravilhosa. 3 promessas. Cura. A cura envolve a alma, o corpo e o espírito. Não importa o que você está sofrendo, Deus tem cura para a sua vida. Tá? Deus promete dar direção. Eu os guiarei. Você não está sozinho, o Senhor vai à sua frente, o Senhor te guia. Alguém aqui já foi em excursão? Alguém já teve numa excursão que tinha guia? Amém? O guia vai na frente ou vai atrás da excursão? O guia vai na frente. Então olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 48:17. Olha o que diz, Isaías 48:17. Tá? Assim diz o Senhor, né? 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te... Depois de um texto desse, eu acho que você tinha que sair daqui para não temer mais nada que viesse a acontecer na tua vida. Depois de tudo que você leu aqui hoje, a sua vida tem que mudar, irmão. Você não pode ser mais o mesmo, não, depois de tudo que você leu aqui. Deus está dizendo que Ele te guia, Ele vai na frente e te mostra o caminho que você deve andar. É isso que a palavra está dizendo. Ah, pastor, ora por mim para Deus me dar isso, me dar aquilo. Deus está falando que Ele já está na frente de você, na frente do caminho, te orientando, te mostrando, te dando a direção. O que você quer mais? Eu não entendo como que tem irmãos que ficam aí mendigando, achando que Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus está dizendo que Ele está indo na frente, te guiando pelo caminho que você deve andar. Amém? Aleluia. E Ele também consola. E o meu tempo já acabou, mas Ele te oferece paz. E ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, Ele te dá paz. A paz tira o medo, a paz tira a confusão, a paz traz segurança em todos os momentos da sua vida. Ele termina o versículo de Isaías 57 dizendo, eu te darei a minha paz. Shalom. Querido, eu tenho 61 anos de idade. Nunca deixei de dormir uma noite por um problema. Nunca. Nenhum problema até hoje me tirou o sono. E nem vai me tirar. Já profetizo logo. Nenhum problema me tira o sono. Por quê? Porque Deus me dá paz. E se Ele me dá paz, o que é paz? Paz é não ter medo. Ah, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Eu posso estar passando o que for, mas Ele prometeu morar dentro de mim. Ele prometeu me dar paz. Ele prometeu me guiar. Ele prometeu me curar. Ele prometeu me dar consolo. E Ele diz que mora em mim para me dar força. Ele mora com o aflito para poder tirar a aflição. Então para que eu vou perder uma noite de sono com problema?
é desconfiar de Deus. Perder uma noite de sono por problema é porque você não confia em Deus. E se você confiar em Deus, você não perde noite de sono com problema. Porque Ele mora com o aflito. Ele mora com o abatido de espírito. Ele está dentro de você para te dar paz. Darei a minha paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra. Se você está abatido de espírito, aflito, se você está passando por aflições, lutas, tribulações, se você está passando por dificuldade na saúde, cansaço na mente, estresse, depressão, dificuldade, seja no emprego, seja qualquer área da tua vida, eu queria que você se lembrasse que Deus mora com o aflito, Deus mora com você. Então eu queria que você viesse à frente, mas não é para orar pedindo a Ele para trazer uma solução, não. Eu queria que você viesse à frente só para orar, para agradecer, dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor mora em mim durante a aflição. Eu te agradeço porque o Senhor está dentro de mim. Então você não vai pedir nada. Se você está passando por isso, eu não quero que você venha pedir nada na frente. Eu só quero que você venha aqui só agradecer, dizendo: Senhor, o Senhor mora dentro de mim. O Senhor mora aqui no tempo da aflição. Então, se você está passando por alguma tribulação e quer declarar para Deus que Ele mora em você, vem aqui à frente, fique em pé aqui, declare para Deus que nesse tempo de angústia da sua alma, Ele mora em você, Ele mora dentro da tua vida. Se você também está sendo disciplinado por Deus, eu quero dizer que isso vai passar. Isso vai passar, irmão. Então venha na frente aqui, venha orar dizendo: isso vai passar na minha vida. Isso vai passar. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar a fidelidade dEle, o amor dEle. Aleluia. Pode colocar a letra da música lá, tá, querido? Pode tirar o versículo. Vamos adorar o Senhor nesses últimos momentos, antes da gente orar. Deus é fiel. Deus de Abraão, fiel para cumprir feito a mim. E como prometeu, prova outra vez, cumpre o que diz. Se o vendaval vier me abater, estarei. Se me prometeu, vai acontecer. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. No nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Isso tem fim, tudo vai passar, permanecerá. E hoje posso ver, não há que não possas fazer. Se o vendaval vier me abater, estarei. Se me prometeu, vai acontecer. Eu descansarei. Sei que tu és
nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Aleluia! Glória a Deus. Estenda a sua mão direita aos céus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai. Senhor, ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra limpa, purifica, Senhor. A Tua palavra é alimento para a nossa vida. A Tua palavra, Pai, nos dá força. A Tua palavra, tudo passará, mas a Tua palavra jamais passará, Pai. E hoje nós saímos daqui com a Tua palavra no nosso coração, Pai, para vencer no dia mau, para vencer no dia da dificuldade, sabendo que o Senhor mora em nós, Pai, e sabendo que todas essas lutas, elas hão de passar, por causa da Tua bondade, Pai. Por isso, Senhor, saímos daqui, Pai, com o coração certo, Pai, de que vai passar, e nós podemos contar com isso em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Dá uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria a cada um dos Teus filhos, Pai. E que nós possamos, ó Deus, perseverar, sabendo que a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.